decisão de compra por base do preço e da capa, que é uma coisa clássica, hoje em dia você tem muito mais informações e referências para a pessoa conseguir escolher que livro ela vai ler. E para a Amazon, a gente pensa assim, que a gente quer fornecer todas as informações, todas as opções possíveis para que o nosso leitor consiga escolher qual vai ser a próxima leitura e descobrir um livro bacana para ele ler. Isso acontece principalmente a partir, lógico, tem uma parte necessária, o chute inicial disso, que é ter todas as informações, uma categorização bem feita, os tais metadados, que é uma parte educativa importante para todo autor, toda editora trabalhar, mas tem a parte quase social disso, que são as pessoas que entram em contato com aquele livro, que leem, que recomendam, que avaliam, isso tudo começam a ativar um mecanismo de relevância dentro do site que permite com que mais pessoas descubram esse livro e daí leiam, e quanto melhor o livro, mais esse mecanismo social de avaliação, de recomendação começa a subir e criar a carreira desse livro. Então acredito que o principal ponto mesmo são as referências e as recomendações e resenhas escritas pelos próprios leitores. A autopublicação, ela é, na verdade, um fenômeno mundial, né? No fim das contas, o que interessa existem pessoas com o sonho de escrever um livro escrito na gaveta, que não conseguiu publicar, e querendo ser descoberto, querendo encontrar uma audiência. E na outra ponta, você tem pessoas querendo encontrar a sua próxima leitura. Então, esses são os dois elementos que importam, né? O autor e o leitor. E então, hoje a gente tem ferramentas como o KDP que permitem com que um autor encontre uma audiência para a sua obra e, ao mesmo tempo, permitem que as pessoas descubram livros bacanas para ler. Então, assim, esse é o papel da autopublicação. Ele é mais ou menos uniforme no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente pode dizer que ele tem crescido muito forte em vários segmentos. A gente tem desde uma literatura mais pop, como romances eróticos, que é muito forte. A gente tem literatura feita para um público infanto-juvenil, que também tem dado muito certo. A gente tem conteúdo técnico educacional, por exemplo, professores que preparam as suas aulas para notas para os alunos e acabaram virando escritores de sucesso. Então a gente tem diversos exemplos. E hoje a gente tem 30 dos 100 livros mais vendidos dentro da Amazon no Brasil hoje são livros de autores independentes. O ponto principal é a autopublicação pelo KDP, ela em primeiro lugar é um processo muito fácil. Qualquer pessoa consegue publicar em menos de meia hora. Você pode subir um arquivo direto do Word, por exemplo, e criar uma capa você mesmo, e em pouco tempo você escolhe o preço, define. Então é um processo muito fácil e gratuito. Em segundo lugar, eu diria que tem muita autonomia. A Amazon não tem interferência nenhuma sobre o conteúdo que o autor gera, né? Então ele escolhe o título, ele cria a própria capa, ele escolhe o preço, ele escolhe em que países ele vai vender o livro e faz a publicação. Em terceiro lugar, é uma coisa muito atrativa para autores. Então, hoje um autor pelo KDP recebe 35% sobre as vendas de comissão, e se ele fizer parte do KDP Select, que é o nosso programa que dá acesso ao Kindle Unlimited, por exemplo, que permite que ele tenha um público muito mais vasto para descobrir o livro dele, ele chega a ter 70% sobre as vendas. Então isso atrai escritores muito promissores, escritores que têm grandes obras ali prontas para serem publicadas, e isso vai desde escritores iniciantes até escritores consagrados, como o próprio Paulo Coelho, que publica pelo KDP. E a gente sempre trabalha com workshops para autores independentes em que a gente explica o processo de autopublicação da ferramenta em si e principalmente como divulgar o seu livro. A gente tem várias melhores práticas que alguns autores de sucesso fizeram, por exemplo, envolver o seu networking, as pessoas que você conhece através das redes sociais, convidar todo mundo para visitar a página, baixar o livro, escrever uma resenha, deixar a sua avaliação, usar um período de promoção grátis, em que você deixa o livro 5 dias grátis, só autores do KDP Select conseguem ter essa opção. Isso faz com que você tenha um chute inicial de pessoas que baixam o seu livro, que resenham, que escrevem e avaliam. Isso é um impulso para que o livro consiga, depois de findar essa promoção, encontrar um público mais amplo que começa a comprar, tal. É a bola de neve que começa a rodar. Então esse é o principal conselho que eu dou. Um segundo que a gente encontra
é você não ficar burinando muito. Você tem a oportunidade de ter um processo iterativo, né, do seu produto. Então, a autopublicação permite que você coloque o livro no ar e receba feedback dos próprios leitores. Muitos autores falam de como eles fizeram amizade, criaram fãs-clubes e tiveram, assim, começaram a receber muitos inputs para conseguirem melhorar o livro, inclusive desde correções de português, erro de concordância, diagramação, coisas que acontecem, até sugestões de como melhorar o livro, como incluir um outro tópico, como um final diferente. Então, o livro digital permite que você vá melhorando essa obra ao longo do tempo. Muitos autores fazem isso. Mais recentemente, a gente começou a incluir outros elementos nos nossos workshops. Então, por exemplo, aqui na Bienal do Rio, a gente está não só falando sobre o processo de autopublicação, sobre como promover bem o livro, mas a gente está incorporando pessoas que fazem oficina de escrita criativa, muito renomados, como o Rodrigo Gugel, como o Marcelino Freire, e eles estão vindo aqui falar com os nossos autores para ajudar na concepção da obra, né, na primeira etapa, que é a mais importante, e depois a gente tem várias outras sessões discorrendo sobre o processo de publicação, como promover, tudo mais, e daí finalmente a parte mais gostosa, que é o encontro dos autores com os seus leitores. É interessante porque muitas pessoas falam sobre, principalmente em ficção, né, de um certo domínio comercial de autores internacionais, de uma baixa representatividade em vendas de autores brasileiros, né? Isso em geral. Na Amazon a gente vê isso de uma maneira muito mais equilibrada, mas a autopublicação tem um papel muito importante em aumentar a representatividade de autores brasileiros. Então, basicamente, quando a gente fala que hoje dos 100 livros mais vendidos, 30 são de autopublicação, a absoluta maioria disso são autores brasileiros que estão ali. Então, a gente tem um mecanismo quase automatizado de participação em promoções, e à medida que esses livros têm esse chute inicial que eu falei antes, sobre os autores envolverem seu networking, as redes sociais, tal, a gente percebe quais são os títulos que têm mais potencial e convida os autores a participarem de promoções. Então, a gente tem inúmeras promoções ao longo, não tem um dia em que não tem alguma coisa acontecendo, e sempre tem um espaço ali garantido para autores independentes, e isso acaba impulsionando muito a carreira deles. Além disso, acho que tem um modelo de promoção que eu acho que é o modelo mais efetivo, constante e automatizado que existe, que é a participação no Kindle Unlimited, do nosso programa de empréstimo de livros a R$19,90 por mês. Isso permite que os autores descubram um público muito mais amplo, um público que está lendo com recorrência, porque está pagando R$19,90 por mês, que gosta de ler no Kindle, que gosta de ler os aplicativos para mobile do Kindle, e esse público lê em série, ele vai lendo um livro atrás do outro, e os autores independentes brasileiros que estão no KDP, eles tiram muito proveito disso.